Vamos abrir a palavra do Senhor nesta manhã, no Evangelho de João, capítulo 8, na sequência das nossas exposições matinais nesse Evangelho, nesse livro tão importante da palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 8, a partir do verso 1. As crianças podem seguir as professoras para a salinha. Bem, nós que aqui ficamos, Evangelho de João, capítulo 8. A leitura hoje será do versículo 1 ao versículo 11. João 8, de 1 a 11, diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele, e assentados ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai bendito, diante da Tua palavra lida, do texto sagrado, encontra-se a Tua igreja, o Teu povo. E nesse instante, ó Deus, a nossa oração é para que o Senhor possa falar ao nosso coração nesta manhã, que o Senhor possa nos ensinar, que as verdades da Tua palavra sejam assimiladas por todos nós. Dá-nos a atenção devida, a inteligência, a compreensão devida. E muito mais do que isso, que a Tua palavra possa transformar vidas e corações. É a oração que nós a Ti fazemos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Meus amados irmãos, esse talvez seja um dos textos da palavra de Deus. É um daqueles que se tornaram extremamente conhecidos, não é? E talvez seja um dos textos que mais uma interpretação equivocada, errada, se apresente. Geralmente, esse é um texto que está na ponta da língua daqueles que querem justificar os seus pecados, daqueles que acreditam que o Senhor Jesus não condena pecados, daqueles que se valem daquilo que Dietrich Bonhoeffer chamou de graça barata, né? Dos libertinos, daqueles que não querem tratar o pecado. E geralmente aqueles que assim o fazem, têm usado ao longo dos anos, ao longo da história, esse texto numa interpretação rasteira, baixa e eu diria até extremamente equivocada, que não condiz com o próprio texto, como se esse texto aqui estivesse abrindo a possibilidade, abrindo a brecha, não é? Para que o pecado fosse legitimado na nossa vida como sendo algo bom, como sendo algo correto, como se não tivesse nenhum problema em pecar, não é? E
não é assim. Eu preciso fazer essa primeira introdução à minha fala nessa manhã para que a gente possa lançar luz ao texto de uma forma mais plena, de uma forma mais honesta, né? Obviamente, nós vamos encontrar nesse texto aqui lições muito caras e preciosas para a nossa vida. Obviamente que esse texto vai falar de salvação, de perdão. Não há como negar esta realidade. Mas que nós olhemos para o texto, né, sem essa falsa ideia ou falsa interpretação ou falsa hermenêutica de que esse texto, então, passa pano, né, para o pecado, porque não é assim que o Senhor Jesus age na nossa vida. O pecado é pecado, o pecado nos afasta de Deus. O pecado é algo terrível que precisa ser combatido por todos nós, a todo dia, a todo instante e a todo momento. Nós, cristãos, não podemos ter outra visão a respeito do pecado, senão a visão de condená-lo, senão a visão de que ele é maléfico para a nossa vida. Mas voltemos então ao texto e relembremos um pouco o contexto do qual nós estamos aqui inseridos. Vamos dizer assim, o final da festa dos tabernáculos. Me chama muita atenção, inclusive, não sei quantos pararam para pensar sobre isso, que nos versículos anteriores, esses escribas, esses fariseus, esses que trouxeram, provavelmente esses que trouxeram essa mulher apanhada em flagrante, né, de infidelidade, de adultério, quebrando o 7º mandamento, aqueles que trouxeram essa mulher, provavelmente eram aqueles que lá atrás, né, dia anterior, momentos anteriores, queriam que Jesus fosse preso. É aqueles que questionam a guarda do templo. Por que vocês não prenderam e não trouxeram esse homem para nós? Está aí nos versículos anteriores. Lembra do testemunho dos policiais da guarda do templo? O que foi que eles disseram? Não existe ninguém que ensine como ele ensina, não é? Não existe ninguém que tenha tanta autoridade. De fato, essa autoridade no ensino do Senhor Jesus, ela é vista e reconhecida por todos, inclusive pelos próprios mestres da lei. Lembra de Nicodemos? Nicodemos, inclusive, faz uma intervenção nesse sentido. Lembra que lá atrás, né, capítulo 4, se eu não estiver enganado, de João, Nicodemos vai de noite ter com o Senhor Jesus. E o que é que ele fala? Mestre, Rabi, sabemos que és mestre em Israel. É o reconhecimento de um mestre da lei, do ensino, para outro que tem competência, que tem autoridade, que tem conhecimento naquilo que ensina. Então, o ensino do Senhor Jesus era reconhecido por aquelas pessoas, mas ele corria risco. Os principais sacerdotes, os escribas, os fariseus, o grupo dos fariseus queria fazer calar a voz do Senhor Jesus. Mas o texto diz então que ele volta mais uma vez ao templo. Veja aí o verso 2, de madrugada voltou novamente para o templo, todo o povo ia ter com ele, e o que é que ele faz mais uma vez no templo? Ele continua ensinando, porque o ensino é parte fundamental do ministério do Senhor Jesus. Quando nós pensamos no ministério de Cristo, geralmente nós pensamos naqueles episódios, naqueles momentos, né, em que os milagres foram feitos, em que os sinais, as maravilhas, o Senhor Jesus expulsando demônios. A gente se impressiona muito com essa parte, vamos dizer assim, do milagre que é exposto. Mas talvez um dos grandes milagres, ou dos maiores milagres que a gente possa enxergar no ministério de Cristo, e até hoje no ministério da igreja cristã, é a transformação de vidas e corações através do ensino. Através do ensino da palavra, através do ensino do evangelho, através do ensino da verdade. Então o Senhor Jesus não apenas curava os enfermos, o Senhor Jesus não apenas libertava os cativos e oprimidos pelas forças do mal, o Senhor Jesus também ensinava aquelas pessoas. É a base, é o ensino, é a transformação pela verdade da palavra de Deus. E aqui então nós temos a narrativa de um encontro, ou de mais um encontro do Senhor Jesus, né? Um encontro transformador, agora com a mulher, que nós não temos a informação do nome, mas sabemos que ela foi
pega em adultério, foi pega pecando. E quando a gente diz e usa a expressão que foi pega, é porque o ato de fato foi flagrante, né? Ela foi apanhada em flagrante. E algumas observações nós precisamos fazer olhando para esse texto. A primeira observação, meus amados irmãos, que eu faço, e obviamente que o encontro com o Senhor Jesus, ele potencializa, ele ensina, ele expõe algumas realidades. E a primeira realidade que salta aos nossos olhos nessa história é a percepção de como a natureza humana é pecaminosa. Mais uma vez, por incrível que pareça, nós não podemos passar pano para o pecado. Veja, nós estamos diante aqui de uma mulher que cometeu um pecado terrível. O pecado da infidelidade, não é? A natureza pecaminosa humana salta aos nossos olhos, primeiro, pelo pecado dessa mulher. Eu fico imaginando aqui que ela provavelmente tenha usado, inclusive, o contexto da festa dos tabernáculos, onde a cidade estava cheia, onde as pessoas estavam, não é, se movimentando mais, onde afluíam mais pessoas, onde mais pessoas estavam ali presentes para cometer a infidelidade conjugal contra o seu esposo. Obviamente que nos dias de hoje nós não temos o adultério como crime. No Brasil já foi, né? A lei do concubinato ela caducou. Mas nós entendemos que independente da criminalização, eu não estou falando da criminalização, o ponto aqui não é esse. Até mesmo em Israel, essa perspectiva ela foi modificada, ela foi alterada. Essa criminalização ela se torna possível em alguns contextos, dependendo da possibilidade civil, do direito penal daquela localidade. Nós não estamos aqui advogando, em hipótese nenhuma, a criminalização, a morte por apedrejamento, não é, de uma pessoa que assim cometesse, mas a lei daquela época assim determinava. Mas independente desse ponto, e para mim esse não é o ponto fundamental, o ponto-chave do texto, nós precisamos entender que o adultério ele é um delito contra o 7º mandamento. Como o assassinato é um delito, como usar o nome de Deus em vão é um delito, como adorar outros deuses que não seja o Deus verdadeiro é um delito, como desprezar e menosprezar o dia do Senhor é um delito, é um pecado, é algo que precisa ser combatido por todos nós, primeiramente no nosso coração, primeiramente na nossa vida. Nós não podemos encarar o pecado, meus amados irmãos, como algo normal. E, infelizmente, diante desse texto, dessa narrativa, nós nos deparamos com a horrenda natureza humana, que é a minha natureza, que é a sua natureza. Nós não somos diferentes. Nós somos pecadores. Então, esse encontro com o Senhor Jesus expõe. O encontro com Jesus revela essa natureza. Não pode ser diferente, meus irmãos. Sabe por quê? Lembra-se de Isaías, capítulo 6, um texto clássico. Vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Lembra desse texto? Lembra que naquele momento Isaías se depara com a santidade de Deus? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Deus toca, não é, com a brasa, tira com a tenaz, a brasa, que ali simboliza a purificação de Deus na vida do ser humano. Isaías então expressa naquele momento aquilo que está no seu coração. Ai de mim, eu sou um homem pecador, eu habito numa sociedade, não é, pecadora, homens impuros, de lábios impuros. Essa é a nossa realidade não é diferente da realidade de Isaías. Mas o que foi que expôs tão explicitamente esse pecado de Isaías para ele dizer, ai de mim? Para ele estar convencido do seu pecado, do pecado social, da sociedade na qual ele estava inserido. A santidade de Deus, a beleza de Deus, a pureza de Deus. Então, todas as vezes que nós nos encontramos com Deus, todas as vezes que nós nos deparamos com o Senhor Jesus de uma forma mais pessoal, mais viva, mais eficaz na nossa vida, o pecado é exposto. O pecado é colocado diante de nós.
Nós não vamos esconder esse pecado embaixo do tapete, porque, infelizmente, essa é a realidade do ser humano. Nós somos pecadores. Então, a natureza pecaminosa do homem fica muito visível no ato daquela mulher. De fato, ela foi apanhada em flagrante, não é? Ela estava quebrando o 7º mandamento. Ela estava agindo de forma errada. Ela estava sendo infiel para com o seu esposo. Esse pecado traz uma vergonha pública. O texto diz que eles colocaram aquela mulher, não é, numa situação de vexame público. Levaram ela para frente, não é? Apresentavam. Ela estava prestes, inclusive, a ser apedrejada, conforme o texto de Deuteronômio 22 preceituava, né, na lei de Moisés. Mas o pecado não é exposto só através da vida dessa mulher. O pecado também é exposto aqui, irmãos, através da ação dos fariseus e dos escribas. Sabe por quê? Você pode dizer, não, pastor, mas eles estavam fazendo aquilo que a lei determinava que fosse feito. É verdade. De alguma forma, de alguma maneira, tem uma verdade nessa fala. Está lá, Deuteronômio capítulo 22, descrito o procedimento, não só específico nesse caso, até mais abrangente, leis relacionadas à pureza sexual, à fidelidade conjugal. É um texto, talvez, que a gente não compreenda à luz do espírito das leis do nosso tempo. Deve ser muito bem compreendido. Eu, sempre que leio a palavra de Deus, a legislação antiga, percebo como ela era avançada para a sua época, para o seu tempo, não é? Nós temos, por exemplo, nesse texto de Deuteronômio 22, a condenação para o estuprador, não é? A mulher que foi apanhada no campo, estuprada, ela não poderia jamais ser acusada daquilo, mas sim o homem que fez aquilo com ela, né? E aí você tinha o dano moral, você tinha apresentado inclusive pela multa financeira, e você tinha a pena capital. Naquela época a pena capital era algo extremamente comum. O apedrejamento aqui simboliza essa pena capital. Mas o texto diz claramente que aqueles homens levaram aquela mulher não porque eles estivessem preocupados com o pecado, não porque eles queriam uma igreja mais pura ou um Israel mais puro, não porque eles queriam a correção daqueles atos, porque se você ler Deuteronômio 22, o texto diz, todas as acusações que faz, né, e todos os preceitos ali estabelecidos, sempre termina assim dizendo, para que o mal seja extirpado no meio de Israel. Então o mal, o pecado tem que ser combatido, o exemplo tem que ser dado, a disciplina tem que ser aplicada para que o mal seja... Você vai ver isso repetido lá várias vezes. Mas a preocupação dos fariseus aqui, dos escribas, não era essa. O problema deles era com Jesus. O problema deles não era o pecado. Até porque a Bíblia também nos ensina que eles atavam fardos muito pesados, que eles mesmos não carregavam. A Bíblia nos ensina, o próprio Senhor Jesus nos ensina que eles eram comparados a sepulcros caiados. Eles tinham uma forma bonita, mas eles também eram pecadores. Obviamente que todos nós somos pecadores, obviamente que o fato de sermos pecadores não inviabiliza a disciplina que precisa ser aplicada, mas o problema aqui não era, na mente desses homens, o desejo de ver Israel mais purificado, Israel mais santo, não. Eles queriam apanhar Jesus no pulo. A intenção deles era essa. E eles estavam usando a tragédia pessoal daquela mulher. Eles estavam expondo cada vez mais aquela mulher publicamente por uma questão de fazer com que Jesus agora ficasse sem saída. Porque, veja, eles queriam ter pego Jesus lá atrás. Por que não trouxeram esse homem para a gente? Os guardas dizem o quê? Ninguém ensina como ele ensina. A multidão estava do lado de Jesus. Eles não tinham como ir contra a multidão. Até hoje, meus amados irmãos, a política é assim. Dizia o deputado Ulisses Guimarães que se tem uma coisa que político tem medo, é do povo, não é? É do levante popular. Em muitas ocasiões, na palavra de Deus,
não apenas com o Senhor Jesus, mas até com os apóstolos também, quando eles queriam fazer alguma coisa, os principais sacerdotes, o povo estava com eles. Olha, o povo está gostando, o povo está indo atrás, né? Então nós não tem o apoio popular está com ele. Então estrategicamente não é hora de avançar nesse sentido. Tanto é, meus amados irmãos, que no momento em que o Senhor Jesus foi condenado à morte por cruz, foi também tratado dessa questão do apoio popular. Vocês lembram disso? Quem deve ser solto? O Senhor Jesus ou Barrabás? Quem gritou solta Barrabás? O povo. Então, beleza, o povo não está mais com ele, o povo está concordando com os nossos atos. Vamos avançar porque nós não vamos ter problema. Esse é o pecado exposto desses homens. O problema aqui a ser tratado por eles, a intenção não era a purificação. A intenção aqui não era... Vamos transpor para uma realidade mais nossa, quando nós temos que agir também na disciplina, no combate ao pecado, muitas e muitas vezes a grande questão não é a pureza da igreja, não é a santificação da igreja, e todas as vezes que nós exercemos qualquer tipo de disciplina, que o objetivo não seja esse, o pecado começa a ser exposto na nossa vida também. O texto diz que eles, na realidade, queriam pegar Jesus em contradição. Eles queriam expor Jesus. Veja, os escribas, verso 3, e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Veja a exposição pública. O pecado é triste, irmãos. O pecado traz sofrimento mesmo. Independente de você concordar com isso ou não, fato é que o pecado traz destruição ao nosso coração. Nós precisamos correr léguas de distância do pecado, se assim pudermos. E não apenas do pecado do adultério, de todo e qualquer pecado. Disseram a Jesus, verso 4, Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Veja, eles fazem uma questão, não é um questionamento, uma interrogação. E isso, verso 6, eles diziam porque eles estavam tentando o Senhor Jesus. Eles queriam fazer com que o Senhor Jesus se colocasse numa posição constrangedora. Talvez que o povo se colocasse contra o Senhor Jesus, ou que o Senhor Jesus dissesse a lei de Moisés. Para que assim ele dissesse, olha aí, crime de responsabilidade, prende. Veja, ele está sendo colocado contra a parede. Mas, meus amados irmãos, eles estão falando com quem? Com o Senhor Jesus. Nós caímos nessas ciladas. Por mais que a gente peça sabedoria a Deus, a gente cai em todas as ciladas, possíveis e imagináveis. Mas eles estão falando com o Santo de Deus. Eles estão falando com o Verbo que se fez carne e tabernaculou entre nós. O Senhor Jesus conhecia o que estava no coração daqueles homens. O Senhor Jesus tinha a leitura plena da intenção daqueles homens. Nós olhamos aqui e vemos o pecado escancarado, não apenas na vida daquela mulher, mas na vida desses religiosos também, que não se preocupavam, em última instância, com a pureza da igreja, mas se preocupava tão somente com a manutenção, talvez, dos seus cargos. Preocupavam-se tão somente, em manter o controle daquele povo, naquela situação. Preocupavam-se em se colocar contrários ao Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus os incomodava. O Senhor Jesus, fazendo o que fazia e ensinando o que fazia, os incomodava. Eles não tinham achado um mecanismo ainda suficientemente eficaz para que o Senhor Jesus fosse apanhado. Então eles se valem de uma mulher miserável, pecadora, como todos nós somos, que já com certeza estava sofrendo todos os constrangimentos do mundo, e aí eles se valem daquela situação para que os seus pecados também fossem revelados. E aí, meus amados irmãos, o que nós podemos tirar desse texto é que salta aos nossos olhos a nossa natureza pecaminosa.
Se você ainda não tem a plena visão do que nós somos isso aqui. Essas intrigas, essas coisas pequenas, essa mesquinhez, essa infidelidade, esse pecado, essa vazão às coisas da carne, em detrimento da santidade, em detrimento da vontade de Deus, em detrimento de viver uma vida mais correta na presença de Deus. A humanidade é isso, nós, seres humanos, somos isso. Então o nosso pecado está exposto, a nossa natureza está exposta, não há o que esconder. Aqueles homens, por mais que sejam sepulcros caiados, mas o Senhor Jesus conhecia os seus corações, conhecia a intenção daqueles homens. E diz o texto, então, que o Senhor Jesus, verso 6, né, quando diz que eles estavam fazendo aquilo não com o objetivo de cumprir a lei, não com o objetivo de fazer o que era certo, mas o objetivo era tentar o Senhor Jesus, era constranger o Senhor Jesus, era talvez levar a multidão a se colocar contra ele. O que é que o Senhor Jesus faz? Diz o texto que ele começa a escrever no chão. Para mim, aqui a gente está diante de um mistério. Quando eu digo mistério, é no sentido de que nós não temos o conhecimento pleno do que o Senhor Jesus escrevia no chão. Que talvez seja uma dica muito interessante para toda a situação, mas é um talvez. Certeza eu não posso dar. Não sei. Há aqueles que cogitam dizendo que Jesus estava escrevendo no chão o nome dos pecados, né? De todos os acusadores. É uma possibilidade. O que eu sei é que o Senhor Jesus, ele responde à indagação, ele responde àquela situação de uma forma inesperada para aqueles homens. Eles não queriam pegar Jesus, eles não queriam, constrangê-lo. O Senhor Jesus simplesmente baixa a cabeça. E diz o texto aí no finalzinho, no verso 6, que ele escrevia na terra com o dedo. Então, com o dedo ele estava fazendo alguma coisa na terra ali. É um mistério, de fato, o que ele escrevia. As possibilidades, elas podem ser inferidas, de todo o contexto aqui da narrativa. Verso 7. Eles se deram por vencidos nesse primeiro momento? Não. Veja, o Senhor Jesus não respondeu como eles queriam que o Senhor Jesus respondesse. Não é nem o foco da nossa reflexão nessa manhã, mas vale um parênteses aqui para esse ensino. Porque esse é um ensino que talvez seja muito válido para nós no nosso dia a dia. Porque, vez por outra, existem pessoas também tentando pegar a gente no pulo. Sabia disso? As ciladas, elas são armadas para a gente. Pode ser armada lá no seu trabalho, nas suas relações, no trabalho lá de Henrique, de Adelma, Marine lá na advocacia. Às vezes surge aquela situação que a gente... E agora? O que é que eu faço? Está na encruzilhada, assim, no sentido de que se o Senhor Jesus diz que não tem problema nenhum, ele está incriminando, está negligenciando a lei de Moisés. Se ele diz, vai lá e faça, ele não tem amor, o povo pode se colocar contra ele. Porque vocês já perceberam que por mais errado que a pessoa seja, se ela está sofrendo alguma coisa, a nossa tendência do ser humano é geralmente apoiar o que sofre. A psicologia explica isso. Eu não sei qual é a explicação não, mas com certeza existem estudos e a psicologia ensina isso. Existe até a síndrome de Estocolmo, onde aquele que foi sequestrado começa a nutrir sentimentos, vamos dizer assim, positivos para o sequestrador. O cara está fazendo mal e eu estou com pena daquela pessoa que está me fazendo mal. É uma tendência que o ser humano tem, de alguma forma isso se apresenta. Então o Senhor Jesus está numa situação, o que é que eu faço? Parênteses, olha o ensinamento. Nem sempre a melhor resposta é aquela que vem da forma tradicional, ou da forma como quem pergunta deseja que você faça. Talvez aí seja uma grande lição para as nossas relações, para o nosso cotidiano. Eu lembro aqui, falando isso, de uma ou duas situações
em que eu me vi assim, encurralado, tendo que responder de um jeito ou de outro, e em qualquer forma que eu respondesse, eu poderia me incriminar. Não tem aquele momento que o advogado diz assim, tudo que você... Fica calado, porque o que você disser pode ser usado contra você. Me incriminar no bom sentido, não era que eu tinha cometido um crime, mas eu podia me complicar, porque não tinha tempo de explicar, ou era uma situação constrangedora. E em momentos como esse, às vezes, Deus nos ilumina a nossa mente, ilumina a nossa fala, e nós damos uma resposta que é totalmente diferente daquela que é esperada. Que a pessoa que armou, quem gosta de xadrez aí, né? Armou e fez o cheque, na perspectiva do cheque-mate, está cercada todas as opções. Né? Aí você tem uma outra saída, uma saída inesperada. Foi o que o Senhor Jesus fez. Começou a escrever no chão. Eles se deram por vencidos nesse primeiro momento? Não. Diz o texto que eles fizeram o quê? Insistiram. Está aí descrito no verso 7. Como insistissem na pergunta, Jesus então tem mais uma postura, uma nova postura aqui. Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Ele negou a lei de Moisés? Ele negou a lei de Moisés? Não. Pode atirar a pedra. Aquele que não tem pecado. Foi o que ele escreveu? Não sei. Mas o que eu sei é que o verso 8, e esse é o segundo ponto que a gente precisa entender aqui e compreender desse encontro com o Senhor Jesus. O versículo 9 diz assim: ouvindo eles essa resposta, é a primeira vez que o Senhor Jesus fala, depois de inquirido, antes ele só escrevia no chão. Ouvindo eles essa resposta, acusados pela própria consciência, foram saindo um por um. Quem os acusou? A sua própria consciência. Para mim, esse é um ponto-chave na nossa relação com Deus. Esse é um ponto-chave quando nós temos um encontro com o Senhor Jesus. É a segunda perspectiva que eu abro aqui. A primeira fala-nos da horrenda natureza pecaminosa do ser humano. A segunda realidade que se nos apresenta nesse texto é a importância de termos a consciência da nossa natureza pecaminosa e de quem é o Senhor Jesus. Meus amados irmãos, se a consciência não estiver convencida, se a mente não estiver convencida, os atos não são modificados. Não adianta. É que nem a famosa história do regime, que começa toda segunda-feira. E que você de repente emagrece, depois engorda, emagrece, se a sua mente não estiver convencida no que alguns aí chamam, os especialistas, de reeducação alimentar, não adianta, você vai ficar nesse efeito sanfona a vida toda. Você se contém por um período de tempo. Você luta por um período de tempo, mas a sua consciência não foi transformada. Você vai olhar aquele passaporte com maionese, ketchup, ou você vai olhar a lasanha, sei lá, a comida que você gosta, e você vai dizer: eu mereço, eu trabalho tanto. Não tem umas coisas assim que a gente bota na mente, né? A gente fica conversando com a gente mesmo. Não, mas é só essa vez. Segunda, terça, quarta, quinta, todo dia é só essa vez, né? Não é só hoje, segunda. Não é só hoje, terça. Não, mas é só hoje, quarta. E se deixar, não é só a graça de Deus. A nossa mente vai trabalhando assim, porque se ela não estiver convencida, é como se, veja, irmãos, é como se fosse uma luta interna. É como se fosse, não, isso é uma luta interna. É o pecado, é a batalha espiritual, eu sei que está errado, eu estou lutando contra isso. Mas imagina, a gente sabe que determinadas coisas são erradas, e mesmo assim a gente cede, o nosso corpo cede aquilo. Imagina se eu acho que não é errado, aí está perdido. Aí não tem o que fazer.
Porque a tendência já é pecaminosa, a natureza já é pecaminosa. Lembre-se do homenzinho torto. O homenzinho já é torto. A vida é toda torta. Ele mora numa casinha torta. Se a consciência não for endireitada, vai continuar tudo torto. De alguma forma e de alguma maneira, o Senhor Jesus despertou a consciência daqueles homens. E o Senhor Jesus continua fazendo isso até hoje. O Senhor Jesus não toca apenas no nosso coração. O Senhor Jesus toca na nossa consciência. A palavra de Deus diz que é o Espírito Santo de Deus quem nos convence de quê, irmãos? Do pecado, do juízo. Não adianta, você vai ouvir o pastor dizendo 50 anos, se você estiver na igreja, falando de pecado, de pecado, de pecado, de pecado, você vai encontrar seu pai dizendo, meu filho, não faça isso. A sua esposa dizendo, não faça isso. O seu esposo dizendo, não faça isso. Todo dia, toda semana, todo mês, todo ano, a vida toda, não adianta. Se o Espírito Santo de Deus não convencer você, você não será convencido. E esse convencimento do Espírito Santo é o que modifica a nossa consciência. Nós conhecemos pessoas, por exemplo, amigos, parentes, sei lá, conhecidos, que são idólatras. E que a gente está ali, olha, larga isso, larga isso, larga isso. Não adianta. Se o Espírito Santo de Deus não mudar a consciência, essa pessoa não vai ser transformada. A gente continua falando, mas ao mesmo tempo a gente ora e pede, Espírito Santo de Deus, trabalha no coração, modifica a mente do meu filho, modifica a mente da minha esposa, transforma a consciência ou dá consciência aos meus pais. Os irmãos compreendem, os irmãos percebem? O encontro com o Senhor Jesus, e não tem como a gente sair diferente dele, é um encontro que toca na nossa consciência. Entenda a consciência aqui, irmãos, como aquele centro de comando, não é? A consciência aqui é aquele lugar onde, de fato, as coisas são resolvidas. As coisas são resolvidas na nossa consciência. E o texto diz que eles foram acusados pela sua própria consciência. Na realidade, eu entendo que há um agir de Deus na vida dessas pessoas aqui. E veja que coisa interessante, eles tentaram colocar Jesus contra a parede, não foi? Tentaram fazer com que Jesus ficasse sem saída. Na realidade, quem ficou contra a parede foi cada um deles. Eles que ficaram contra a parede. Porque eles ficaram sem saída quando acusados pela sua própria consciência. Na realidade, a única saída que aqueles homens tiveram foi pegar o seu banquinho e sair de mansinho daquela cena. Porque é proibido acusar, é proibido julgar? Não, não é proibido. Como eu falei, não olha para esse texto dessa forma. Mas aqui existia um problema de justiça sério. Aqueles homens não estavam preocupados com a pureza e com a santidade. Eles tinham segundas intenções. E de alguma forma isso é exposto. Aquela mulher não foi exposta. Eu acho que eles foram expostos na sua consciência aos seus próprios pecados. Porque a palavra do Senhor Jesus é muito forte. Porque a lei de Moisés não servia só para aquela mulher, não. A lei de Moisés servia para aqueles homens também. E serve para nós hoje também. A lei moral de Deus está em pleno vigor. E qual de nós pode dizer que cumpriu toda essa lei? Ninguém. Nenhum de nós. Isso não invalida o erro. Veja, aqui não é um abraço de afogados. Aqui não é um sujo falando do mal lavado, no sentido de que vamos ter um grande acordão aqui. Não sei se você já viu alguma coisa parecida na política brasileira. Está todo mundo enrolado. Então, como está todo mundo enrolado, todo mundo deve, vamos deixar quieto, ninguém mexe com ninguém. Não é essa a proposta do texto, não. Em hipótese nenhuma, pense e olhe para o texto dessa forma. Quem olha para o texto dessa forma é essa turma da graça barata. Essa turma da libertinagem, essa turma que não entendeu ainda que o Evangelho transforma.
É o pessoal que ainda, mesmo de alguma forma acusado pela sua consciência, busca no erro das outras pessoas amenizar o sofrimento da sua própria consciência, de alguma maneira, e perpetuar os seus atos equivocados e os seus atos errados. Porque, irmãos, quando a gente olha para o último versículo dessa história, é preciso enfatizar isso. A última sentença do Senhor Jesus foi qual? Minha filha, vá em paz, que Deus te abençoe. Continue pecando, continue traindo seu marido. Não espere para a próxima festa dos tabernáculos, não. Faça isso já semana que vem, porque aqui está todo mundo pecador e ninguém liga para ninguém, não. Pode fazer o que você quiser. Foi essa a orientação do Senhor Jesus? Qual é a última sentença dele, irmãos? Qual é a última frase desse bloco de versículos? Vai e não peques mais. O Senhor Jesus condena o pecado, irmãos? Está aqui no texto, só é ler. Com honestidade intelectual. Com honestidade hermenêutica. Vai e não peques mais. Ele está condenando aquele pecado. Pecado é pecado. Precisa ser abandonado. Precisa ser afastado da nossa vida. Mas, e esse mais é importante, nós nos deparamos com a seguinte situação: nós somos pecadores. Essa é a nossa natureza. Mas aí nós vamos ser convencidos do nosso pecado, a nossa consciência vai ser despertada. E nós chegamos ao momento final desse texto. E essa é a terceira verdade que nós precisamos compreender aqui dessa passagem e desse encontro, que não apenas a mulher, mas aqueles homens tiveram com o Senhor Jesus. Nós somos apresentados ao perdão regenerador do Senhor e Salvador Jesus Cristo na nossa vida. Se o pecado é um mal, se o pecado é terrível, nós, como pecadores, somos acusados pela nossa consciência do nosso pecado. Que nós possamos também nos confortar de que, se assim deseja o Senhor, nós seremos perdoados. E o perdão de Deus, ele é transformador na nossa vida. Veja, o Senhor Jesus está lá riscando o chão. Eles insistem. O Senhor Jesus não nega a lei de Moisés. Quer jogar a pedra? Jogue. Agora, quem não tiver pecado, faça isso. Eles, acusados pela sua própria consciência, diz o texto que começaram a sair do mais velho para o mais novo. E eles foram saindo a ponto do Senhor Jesus ficar sozinho com aquela mulher. Diz o verso 10, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Olha que coisa interessante. Qual era a única pessoa que ali teria legitimidade para condenar aquela mulher? Porque a sentença do Senhor Jesus é: condene se você não tiver pecado. Concorda comigo? Quem era o único que não tinha pecado? Quem era o único que, se jogasse a pedra, não teria nenhuma dificuldade? A legitimidade seria plena. O Senhor Jesus. Mas o que é que ele diz? Eles não te condenaram. Aliás, os teus acusadores não estão mais aqui. Estamos sozinhos. Cadê os teus acusadores? Se retiraram, não estão mais aqui. Então sobrou eu para jogar a pedra. E o que eu digo para você? Eu não te condeno. Como é o nome disso, irmãos? Perdão. Como é o nome disso, irmãos? Misericórdia. E aí é que nós somos apresentados à grande beleza do Evangelho. O perdão, a misericórdia, a graça de Deus agindo na nossa vida. Nós somos pecadores. Veja, o grande ponto é esse. Deixa eu ver se eu consigo me fazer entender. O grande ponto não é negar a existência do pecado. Não é achar que o pecado é normal. Não é ter uma consciência carcomida, não é, pelo pecado, uma consciência cauterizada, insensível ao erro do pecado e aos males que o pecado traz à nossa vida e ao nosso coração. O ponto não é esse. Quem aborda nessa perspectiva está equivocado. O ponto é: eu sou pecador, sim.
Eu pequei contra o meu Deus, eu peco constantemente contra o meu Deus. O pecado é pecado, eu vou chamar pecado de pecado. O pecado me afasta de Deus, mas eu preciso lutar contra o pecado. E mesmo quando eu não conseguir enfrentá-lo, como eu gostaria de enfrentá-lo, eu preciso compreender que se eu confessar os meus pecados, o meu Deus é fiel e justo para perdoá-los. Porque nós servimos a um Deus que é o Deus de graça, é um Deus de misericórdia, é um Deus que nos perdoa, é o Deus que transforma a nossa vida através do perdão. Nós não somos acusadores. Nós não podemos nos portar como esses homens. Se precisamos disciplinar, nós haveremos de disciplinar. Mas todos na concepção, na ideia, na percepção, na certeza de que Deus é um Deus perdoador, de que Deus é o Deus de misericórdia, porque se não fosse, nós estaríamos todos no inferno, condenados. Porque aqui ninguém é melhor do que ninguém. Vamos chamar o pecado de pecado. Vamos ter consciência da nossa natureza pecaminosa. Mas vamos confessar diante de Deus o nosso pecado. É como se o Senhor Jesus estivesse dizendo para nós ainda nessa manhã: vá. Acabou a escola dominical, meu irmão. De alguma forma Deus falou ao seu coração. De alguma forma você foi hoje convencido de que você é um pecador. Vá em paz. Agora não peque mais. Vá embaixo da graça de Deus e da misericórdia de Deus. Agora não peque mais. A graça que nos constrange, não é, irmãos? A graça que nos transforma, a maravilhosa graça do Senhor Jesus. Aquele que teria a grande legitimidade, que se o fizesse não estaria errado. Esse é o ponto. Se o Senhor Jesus tivesse condenado aquela mulher, ele estava errado? Ele seria insensível? Ele seria uma pessoa horrenda? Não, horrendo é o pecador. Horrendo é o culpado. O culpado é o culpado. Nós não podemos negar essa realidade. Mas aquele que poderia, com legitimidade, lançar a pedra, resolveu sobre a vida daquela mulher dispensar o perdão. Resolveu agir com graça. Resolveu agir com misericórdia. Eu tenho que louvar a Deus todos os dias da minha vida, porque Ele renova as suas misericórdias sobre mim. Porque senão eu já estava morto. Porque senão eu já estava condenado. Meus irmãos, quem aqui não é pecador? Nós precisamos saber lidar com a culpa. A consciência traz culpa. O perdão elimina a culpa. A consciência pesada traz aflição. Ela tem o seu valor em algum momento para nos fazer compreender que aquilo é errado. Mas quando nós confessamos o nosso pecado ao nosso Deus, aí nós vamos ter a convicção e a certeza de uma paz que pode invadir o nosso coração, que vai exceder o nosso entendimento e a nossa compreensão, porque às vezes, irmãos, não tem como compreender. Não tem como compreender. Pense, se a gente fosse aplicar a justiça, que a gente no nosso afã de ser justos, a essa mulher, provavelmente a gente estava querendo atirar a pedra lá também. Em outro caso, a gente também estava querendo a punição plena e tal. Em algumas situações vai acontecer a punição, a pessoa vai sofrer o dano, seja ele qual for. Vai até as vias de fato do que a lei preceitua. Obviamente que se você matou alguém, está preso por assassinato e se converteu, não significa dizer que você vai ser solto, não. Você vai pagar a pena. Você vai cumprir a lei. Aqui não é uma questão de não cumprir a lei. Aqui é uma questão de que existe algo que vai além da lei. É a graça. Aqui nós somos apresentados que a salvação não é pelas obras. Aqui nós somos apresentados a uma salvação que vem pela graça de Deus. O Deus que nos dá aquilo que nós não merecemos. Graça. O Deus que não nos dá aquilo que merecemos. Misericórdia.
o Deus que nos salva. Que encontro maravilhoso essa mulher teve com o Senhor Jesus. Não sabemos como continuou a sua vida. Existem pessoas que ouvem essa palavra, naquele momento são tocados, aliviados, mas lá na frente se volta de novo contra Deus e vai continuar fazendo o que é errado. Até hoje existem pessoas assim. Mas louvado seja Deus que existem pessoas que têm as suas consciências verdadeiramente transformadas. A Bíblia está repleta de pessoas assim. E eu quero dizer para os meus irmãos nessa manhã que o Deus de ontem é o Deus de hoje. E Deus continua transformando as vidas e os corações. Ele continua nos convencendo do pecado, do juízo. Mas Ele continua nos amando. Ele continua derramando graça sobre a minha vida, sobre a sua vida. Mas, pastor, o meu pecado é tão terrível, pastor. Só Deus sabe o que passa na minha mente. Só Deus sabe as coisas que eu faço escondido. É verdade, tem coisas que a gente faz que só Deus sabe. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, meu irmão, arrependa-se. Deus está pronto para perdoar você. Como Ele perdoou essa mulher. Como Ele um dia me perdoou, Ele perdoa a sua vida e Ele continua nos perdoando. Ele só quer que a gente confesse, reconheça com a nossa consciência de que nós estamos errados. Só precisa isso. Não lute contra a verdade. Não rejeite o amor de Deus na sua vida. Não vá atrás dos libertinos. Isso é uma cilada terrível, você vai cair num laço terrível e vai viver uma vida de sofrimento e de angústia. Você hoje tem a possibilidade de se libertar plenamente. É uma libertação plena, entregando a sua vida ao Senhor Jesus. Porque quando você faz isso, quando eu faço isso, nós vamos receber amor, nós vamos receber misericórdia. Nós vamos receber graça. Você não quer isso para a sua vida? Quem não quer isso para a sua vida? Dê o passo. Ore. Busque. Confesse diante de Deus. Não é diante do pastor, não. É diante de Deus. E diga, Senhor, eu estou arrependido, muda a minha vida. E o Senhor Jesus vai continuar falando comigo, com você. Meu irmão, vá em paz. Siga a sua vida em paz, agora não peque. Se você pegar, temos um advogado junto ao Pai, que estará disposto a defender a nossa causa, sem nos cobrar nenhum honorário. Porque esse honorário já foi pago. Não é que não tem preço, tem preço. Mas esse preço já foi pago. Sabe por quem? Pelo Verbo que se fez carne, que habitou entre nós. Esse Cristo que perdoou essa mulher, que não permitiu que ela passasse pela pena capital. Ele se entregou e passou pela pena capital. Ele se entregou e foi morto na cruz do Calvário. E ele fez isso para mais uma vez legitimar todo o seu ensino. E ele ressuscita dentre os mortos. Ele vence a morte. Ele está assentado à destra de Deus Pai. E Ele está de braços abertos para receber a mim e a você e derramar sobre nós graça, misericórdia e perdão. Louvado seja o nome de Deus por isso. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai bendito, ó Deus, o nosso coração se entristece pelo pecado, se entristece, ó Deus, por tantas coisas que fazemos ou deixamos de fazer que contraria a Tua vontade, que afronta a lei do Senhor, que é perfeita, que é justa. Mas o nosso coração nesse momento também, Senhor, se alegra em saber que o Cristo que nós servimos é aquele que nos perdoa, é aquele que age com graça na nossa vida. Ó Deus, nos ensina a viver uma vida longe do pecado, Deus. Nos ajuda, ó Deus, a enfrentarmos o pecado. Nos dá a força também para confessarmos quando nós errarmos, para reconhecermos os nossos erros.
Ó Deus, desperta a nossa consciência. Desperta a nossa consciência. É a oração que nós a Ti fazemos. No nome do Senhor Jesus. Amém.